Renata e Regina voltam para casa. Regina diz que fica feliz pelo médico ter examinado ela e ela estar bem. Regina diz que ela precisa estar tranquila. Renata diz que não consegue ficar em paz sem notícias de Jerônimo. Renata pergunta a Regina como ela fez para aguentar tanto tempo sem a filha. Regina diz que não sabe e acha que talvez seja por jamais ter perdido a fé e a esperança. Regina diz a Renata que o que ela diz sentir no coração de Jerônimo estar vivo foi o que ela sentiu com sua filha. Renata diz que sabe que Jerônimo está vivo. Regina diz o mesmo. Ela diz que precisa ir para o quarto pegar umas coisas para ir reabrir o centro. Renata observa Regina e logo pede ajuda à Virgem para conseguir encontrar Jerônimo. Marina agradece ao doutor por deixá-la entrar no escritório de Saul. O doutor lamenta o que Marina está passando, mas diz que ela teve sorte de não ficar com Saul, porque ele não merece alguém como ela. Marina procura algo nas coisas de Saul. Antônio entra em contato com o pessoal. Renata chega e Antônio diz que não conseguiu nada ainda. Renata pergunta o que podem fazer, pois precisam encontrar Saul. Antônio diz que precisam continuar procurando por ele. Renata agradece a Antônio. Renata recebe uma ligação do pai. Gonçalo diz a Renata que o investigador ligou, dizendo que não conseguiu ver os vídeos da câmera de segurança do aeroporto e alguém apagou. Renata fica surpresa e se pergunta quem pode ter apagado esses vídeos. Gonçalo diz que há algo muito estranho por trás de tudo isso. Isidro fala com o advogado e diz que não pode mais aguentar a verdade e pede que o advogado consiga para ele os documentos. Na verdade, o resultado dos documentos que informam que as digitais de Renata e da certidão de nascimento da filha de Regina coincidem. Renata busca por informações, fazendo ligações para os Estados Unidos, com o fim de localizar Saul. Renata toca em sua barriga e pede perdão ao seu filho e diz que vão ficar bem e o pai dele voltará para eles. Renata recebe uma ligação de Augusto. Renata diz que está muito mal, pois soube que Jerônimo não viajou com Marina e que está desaparecido. Ele pede que ela conte tudo, pois talvez pode ajudá-la. O canalha debocha. Renata agradece por tudo e desliga. O falso do Augusto decide descobrir tudo o que está acontecendo na vida de Renata neste momento, para se aproveitar e se aproximar dela. Renata diz ao seu filho que vão ficar bem. Jerônimo luta pela sua vida e diz algumas palavras. Ele chama Renata e diz que a ama. Logo em seguida, ele repete pelo nome de Renata, Carlos, Lázaro e Matilde. E diz para cuidarem de Renata. Sabina fica surpresa e meio que confirma que aquele cara pode ser o patrão de Lázaro e Matilde. Na cidade do México, Germano e Roberta se despedem de Gonçalo e já estão a caminho da casa de campo. Adriana diz a Matias que checou a agenda do pai dele com Beth e 6 horas ele terá uma reunião fora dali. Matias diz que Roberta e Germano já devem estar saindo. Adriana diz que os dois saíram flertando e ficou com vontade de dizer que sabem de tudo. Honório pede aos meninos para irem pro Vale de Bravo depois que Gonçalo sair. Adriana diz que Roberta vai se fazer de santinha e dizer: "Coitada de mim, esse homem abusou de mim." Honório diz que se Gema descobrir isso, tudo vai terminar com Germano. Honório diz que não se importa que Germano seja sócio da empresa, por isso não vai permitir que ele assedie Beth e transe com Roberta. Gema está inquieta em casa e suspeita de algo. Marina e uma enfermeira procuram informações sobre Saul. Marina abre uma gaveta e procura alguma coisa. Inês diz a Regina que todas as mulheres do centro estão felizes com a ajuda que receberam. Constança diz que também. Ela pergunta o motivo da reunião. Regina diz que não sabe, mas acha que é sobre Roberta. Gonçalo, Antônio e Isidro chegam para fazerem a grande revelação. Josefina está cheia do dinheiro e diz: "Muito em breve vou embora daqui. Mas antes, vou terminar com aquilo que comecei há 24 anos atrás, quando roubei Renata de Regina." Josefina se lembra de quando sequestrou Renata no passado, o que deixou a jovem Regina destroçada. Josefina diz: "Quando Roberta estiver comigo na Suíça, você vai saber que ela não era sua filha Regina, mas sim Renata. Mas nessas alturas, Renata já vai estar morta. Eu deixei ela viva por muitos anos,
mas já chegou sua hora. Isidro diz a Regina que para receber a herança de Roberto era necessário certificar que Roberta era filha dela e unificar as certidões de nascimento. Regina diz que sim. Isidro diz que levou a cabo essa certificação e pediu a um perito para comprovar se as impressões digitais de Roberta eram as mesmas do registro de nascimento da filha dela, Regina. Inês diz que as impressões digitais nunca mudam e eles têm a mesma desde que nascem. Gonçalo pergunta o motivo de tudo isso. Isidro diz que o perito analisou tudo e as impressões digitais de Roberta não correspondem com as da certidão de nascimento da filha de Regina. Ou seja, Roberta Monterrubio não é sua filha, Regina. Regina fica espantada. Ela diz que ela mesma mandou fazer os exames e lê os resultados. Isidro diz: eu não sei de que maneira, mas te enganaram. Constança diz: eu sabia. Roberta não podia ser sua filha, porque ela não tem nada a ver com você e com os Monterrúbios. Gonçalo diz que se Roberta não é filha de Regina, pode ser que seja Renata, ou pode ser que não seja nenhuma das duas, e seja outra maldade de Josefina. Renata está no escritório. Paulina diz que Marina chegou. Marina vai até Renata e diz que conseguiu entrar no consultório de Saul e encontrou o registro de um hotel em Las Vegas. Renata decide fazer uma ligação. Antônio diz a Regina que prometeu que não iria descansar até encontrar a filha dela e Deus o ajudou nessa missão. Antônio diz que encontraram a filha dela e agora não tem mais dúvida. Regina, a filha que você procurou por quase 24 anos não é outra, além de Renata. Aqui estão as provas, toma. Regina fica surpresa e emocionada. Ela pega as provas em mãos e fica em choque. Renata fala com os americanos e pergunta sobre Saul, se ele está hospedado no hotel de Las Vegas. Saul atende uma ligação. Marina ouve a voz de Saul e confirma que é ele, e o encontraram. Renata pede a Marina para viajarem para os Estados Unidos e irem para a cidade de Las Vegas encontrarem esse homem. Marina e Renata estão unidas, se ajudando. Quem diria, viu, gente? Gonçalo fica feliz ao saber que Renata é a filha de Regina. Isidro diz que sim, e com aquilo eles não têm mais dúvidas. Regina chora de alegria. Constança diz que era lógico Renata ser filha de Regina, porque só assim dá para entender a maneira que Josefina tratava Renata. Inês diz a Regina que ela mesma sentiu desde quando viu Renata pela primeira vez. Regina diz que sentiu o chamado do coração, mas comprovou que Roberta é sua filha e não entende tudo isso. Inês diz que algo falhou nesse exame de DNA. Gonçalo diz que algo falhou, porque Roberta estava doente do coração, mas agora sabem que Renata também tem esse problema cardíaco. Antônio diz a Regina que agora sim, está 100% comprovado que a filha que ela estava procurando é Renata e não Roberta. Todos estão felizes. Na fazenda, Lázaro fala com Alzira e diz que nunca acreditou no suicídio de Ezequiel. Alzira diz que também quer chegar na verdade e comprovar que Augusto eliminou Ezequiel. Alzira pensa em Medeiros. Carina diz que o fato de Medeiros virar capataz de Augusto logo depois da morte de Ezequiel foi algo muito estranho. Lázaro concorda. Lázaro diz que Medeiros cuidava do sarmento quando Augusto e Álvaro Neves roubaram da Bonita. Lázaro diz que Medeiros não é de se confiar. Marina está indo para o aeroporto com Renata. Renata está pronta com as passagens de avião das duas. Gonçalo diz a Regina que isso explica a confusão dela com as fotos, porque a primeira foto era realmente Renata, filha biológica dela. Regina diz que pensou que Josi tinha lhe confundido, mas estranha pelo exame de DNA. Isidro diz que Josi deve ter trocado as escovas de dentes e aquela escova de cabelo que Regina pegou para fazer o exame era a de Renata e não de Roberta. Regina chora e diz que está contente e emocionada por Renata ser sua filha, mas não sabe o que dirão para Roberta. Regina diz que aprendeu a amar Roberta como filha, apesar de tudo. Inês pede que Regina pense em Renata, filha dela, que sofreu tanto, muito, por pensar que a mãe dela era uma louca assassina. Regina chora e diz que está morrendo de vontade de abraçá-la e revelar para ela que ela é sua filha. Regina chora muito
e diz que ama a Renata muito mais, mas não vai esquecer de Roberta. Inês diz a Regina que ela estava atormentada, não por pensar que Roberta era filha dela, mas sim porque suspeitava que Roberta estava em comunicação com Josefina. Gonçalo fica surpreso. Inês acha que Roberta está metida nesse engano do exame de DNA.